Alô, amigos do Baese, meu nome é Rodrigo Bandeira e vamos ter mais uma aula de Química. Vamos lá, meus amigos. O tema que nós vamos trabalhar hoje é um tema muito fácil, é um tema muito legal, chamado de radioatividade. Esse assunto que é bastante simples, ele tem a sua origem na França, em 1896, com um cientista chamado de Henri Becquerel. Tá certo? Ele uma vez guardou um filme fotográfico, uma chapa fotográfica, perto de um sal de urânio, e depois ele percebeu que o filme tinha sido sensibilizado. Ao pesquisar o que é que tinha acontecido, ele descobriu a radioatividade. Fascinado com o trabalho do Becquerel, a cientista Marie Curie começou a estudar, tentar descobrir quais eram os outros elementos além do urânio que eram capazes de ter essa mesma propriedade de emitir algum tipo de raio, que eles não sabiam na época o que era, que seria capaz de sensibilizar filmes fotográficos. Nisso, ela descobriu dois novos elementos radioativos, que seriam o polônio e o rádio. Mas a grande pergunta é, o que é que vem ser essa radioatividade? A radioatividade ela é um fenômeno exclusivo do núcleo do átomo. Então, lembra que no núcleo do átomo nós temos prótons e nêutrons. Então, devido à organização do núcleo do átomo, nós vamos ter dois tipos de núcleos. Nós vamos ter os núcleos chamados de núcleos instáveis. Normalmente, esses núcleos instáveis eles são núcleos que têm uma grande quantidade de partículas. E você vai ter os núcleos estáveis, que são aqueles que já apresentam uma quantidade menor de partículas. Esse núcleo instável, ele acaba emitindo partículas e radiação eletromagnética com o objetivo de se transformar em um núcleo estável. Justamente a emissão dessas partículas e dessas radiações eletromagnéticas por um núcleo instável para se transformar em um núcleo mais estável é o que nós chamamos de radioatividade. Então, a radioatividade natural nada mais é do que a emissão dessas partículas e dessa radiação eletromagnética de um núcleo instável que quer se transformar em um núcleo o quê? Mais estável. Depois que descobriu-se uma certa quantidade de elementos que eram capazes de emitir essas partículas e essa radiação eletromagnética, fez-se um teste para saber qual era a natureza elétrica dessas emissões radioativas. Então, nós temos aqui uma representação desse teste. O que é que eu tenho aqui embaixo? Eu tenho um bloco de chumbo com material radioativo, como o polônio, e eu fiz uma abertura para que o feixe de radiação pudesse sair. E eu fiz esse feixe de radiação passar por um campo elétrico, uma placa carregada positivamente e uma placa carregada negativamente. E aqui eu tenho um anteparo, um material sensível a essas partículas e essa radiação eletromagnética. Quando o feixe de radiação passa por esse campo elétrico, ele se divide em três partes. Repare que você tem uma emissão sendo puxada pela placa positiva. Se ela foi puxada pela placa positiva, ela tem que ter carga negativa. Então, essa radiação que acertou o ponto 1, como ela foi puxada pela placa positiva, ela tem características negativas e foi chamada de radiação beta. Essa radiação que acertou o ponto 3, ela foi puxada pela placa negativa do teu campo elétrico, então ela vai ter características positivas, que nós chamamos de radiação alfa, e essa que passou direto, que não sofreu influência do campo elétrico, que acertou o ponto 2, nós chamamos de radiação gama, que é uma partícula que não apresenta carga elétrica. Agora, nós vamos trabalhar com as características de cada uma delas. Então, vamos lá. Quais são as características dessas três emissões radioativas? Então, a primeira, nós vamos falar da emissão alfa, que também pode ser chamada de núcleo de hélio. Quais são as características dessa emissão radioativa? A emissão alfa é uma emissão de carga positiva. Hoje, nós sabemos que essa emissão alfa ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Ou seja, quando o átomo vai emitir uma radiação alfa, ela se desfaz de 2 prótons e 2 nêutrons. Logo, a representação dessa emissão alfa vai ser o símbolo grego alfa. Essa massa 4 que está bem aqui,
é da soma do total de partículas que você tem formando a sua emissão radioativa. E aqui embaixo você coloca a carga. O nêutron, ele não tem carga. Então, o próton vai ser formado por carga positiva. Então, ela é formada por duas cargas positivas. A emissão beta, ela é uma emissão de carga negativa. Hoje em dia, nós sabemos que a emissão beta ela é um elétron que é ejetado do núcleo do átomo, e esse elétron ele é produzido da desintegração de um nêutron. Então, o nêutron ele se desintegra, produz um próton, um elétron e um antineutrino. Esse próton ele fica no núcleo do átomo, e esse elétron que é produzido, ele é emitido na forma da nossa radiação beta. Então, a representação dessa radiação beta vai ser a representação do elétron, sendo que você utiliza o símbolo grego beta. O elétron é uma partícula muito pequena em que a sua massa é desprezível, então nós consideramos que a massa é 0, e a carga do elétron é -1. A radiação gama, ela não é partícula. A emissão alfa e a emissão beta é um feixe de partículas. A radiação gama, ela é uma onda eletromagnética com um comprimento de onda muito pequeno. Como ela é uma onda eletromagnética, ela não possui massa e ela não possui carga. Então, a sua representação é o símbolo grego gama, massa 0 e carga 0. As emissões radioativas, elas têm duas características muito importantes, que é o poder de ionização, que seria a capacidade dessas emissões, ao entrar em contato com o material, transformar esse material em íon, ou seja, transformar em um cátion ou em um ânion, espécie de carga positiva e negativa, e o poder de penetração, que seria a capacidade deles atravessarem materiais. Essas duas características elas são muito importantes. Primeiro, o poder de ionização é que faz com que essas emissões radioativas possam ser prejudiciais ao interagir, por exemplo, com o organismo vivo. Porque a ionização de uma molécula que está dentro de uma célula pode mudar o seu metabolismo, levando, por exemplo, a se multiplicar de maneira desordenada, que pode acabar levando o organismo a desenvolver um câncer. Tá? O poder de penetração vai ser uma característica que vai te ajudar a saber mais ou menos como é que a radiação pode agredir o organismo e como é que você pode se proteger dessas emissões radioativas. Então, poder de ionização é a capacidade das emissões em transformar um outro material em íon, espécie de carga positiva e negativa. Esse poder de ionização está relacionado com a carga das partículas. Quanto maior a carga, maior o seu poder de ionização. Então, se você lembrar lá, a radiação gama ela não tem carga. Então, ela que vai ter o menor poder de ionização. Depois vem a beta, que em módulo a carga dela vale 1, e depois vem a alfa, que a carga dela vale 2. Então, dessas emissões radioativas, a que tem a maior capacidade de ionizar materiais seria a emissão alfa. O poder de penetração mede a capacidade dessas emissões radioativas em atravessar os materiais. Então, esse poder de penetração ele está relacionado com a velocidade das emissões radioativas. Quanto maior a velocidade dela, maior seu poder de penetração. Então, a que tem a maior velocidade é a emissão gama. Como ela é uma onda eletromagnética, ela viaja a uma velocidade muito grande. Então, ela que tem a maior capacidade de atravessar materiais. Por exemplo, no organismo vivo, ela consegue atravessar completamente o nosso corpo. Então, ela é capaz de acertar os nossos órgãos vitais, como coração, cérebro, fígado, intestino, e assim vai embora. A emissão beta, ela tem uma massa muito pequena, então ela viaja numa velocidade muito grande. É por isso que ela tem um poder de penetração menor do que da gama. Essa aqui ela é uma onda eletromagnética. Isso aqui é uma partícula. Mas ela viaja numa velocidade muito grande devido à sua massa ser pequena. E a que tem o menor poder de penetração é a emissão alfa. Ela tem uma massa um pouco maior, então ela viaja numa velocidade menor. Isso vai conferir a ela um poder de penetração bem menor. Tá certo? Então, essa foi a primeira parte da nossa aula de radioatividade. Espero ter contribuído para a sua vitória e até a nossa próxima aula.